Então, olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês já puderam ver pelo título, no vídeo de hoje eu venho dar-vos dicas para a disciplina de Psicologia. Um vídeo com dicas para a disciplina de Português, um vídeo com dicas para a disciplina de Matemática e hoje chegou então o dia de falarmos sobre Psicologia, uma disciplina nova que eu tive no 12º ano e que eu ainda não tinha dado dicas aqui no canal, daí eu ter decidido hoje trazer um vídeo com dicas exclusivas para esta disciplina. Primeiro acho que tenho que falar um bocadinho sobre as razões, sobre o porquê de eu ter escolhido essa disciplina e se eu acho que vale a pena vocês a escolherem no 12º ou não, caso vocês estejam nessa dúvida. Eu escolhi esta disciplina porque eu tinha a certeza que eu queria ter Biologia, porque é o curso que eu pretendo seguir. Na minha escola havia a opção de eu ter Biologia com Inglês, Biologia com Química, acho eu, e Biologia com Psicologia. Das três opções, Biologia com Psicologia era aquela que me parecia mais cativante, visto que eu não tinha muito interesse em ter Inglês e também não queria ter nada que envolvesse Física ou Química. Eu acabei por escolher Biologia com Psicologia e não me arrependo nada dessa decisão porque eu adorei a disciplina de Psicologia, acho mesmo que é uma disciplina incrível e eu sempre me interessei muito por Psicologia, portanto eu quando vi as opções quase que instantaneamente já sabia que a minha escolha iria ser a área de Psicologia, porque apesar de eu querer seguir Biologia, eu interesso-me imenso por tudo o que é a nossa mente, por nós, pelos seres humanos, como é que nós reagimos às situações. Eu sou muito de analisar as coisas e, sei lá, foi uma área que sempre me interessou muito. Nunca para seguir, desculpa, eu tinha isto aqui há bué de tempo, eu não estava a reparar. Nunca para seguir, mas sempre para saber mais, estão a perceber? Eu acho que é uma disciplina muito interessante e que tem muitas coisas até de conhecimento geral que eu acho importante nós sabermos, portanto é uma disciplina que eu recomendo que qualquer pessoa tenha no 12º. Não é nada seca, não tem nada a ver com filosofia, que era uma coisa que também me preocupava um bocado porque eu não tinha adorado filosofia. Tanto no 11º termos questionado alguns assuntos mais interessantes, mas aquela coisa da lógica, aquela coisa dos filósofos, pá, não era uma coisa que me puxava muito. E podem ter a certeza que a psicologia não tem nada a ver com a filosofia. Eu achei muito mais fácil porque é uma coisa muito mais científica, uma coisa que está muito mais próxima daquilo que nós vemos do nosso dia-a-dia, não é coisas tão abstratas para a nossa cabeça, estão a perceber? Psicologia é uma coisa que é uma matéria que vocês estão a dar e vocês entendem, vocês conseguem aplicar tudo aquilo que estão a dar na vida real, inclusive isso vai ser uma das minhas dicas. É uma disciplina que, na minha opinião, me ajudou também a subir a média, que eu sei que muitas vezes essa é a dúvida das pessoas. Pelo menos no meu caso, vocês fazem vários trabalhos e várias coisas que vos permitem subir a média e acho que também não é uma disciplina muito complicada a nível de avaliações. Quem presta atenção nas aulas, quem percebe minimamente aquilo que está a ser dito, eu acho que é uma disciplina fácil de vocês conseguirem ter boas notas e subir a média, mas lá está, depende sempre do gosto de cada um, porque eu costumo sempre dizer que nós acabamos por ter melhor nota às disciplinas que nos interessamos e que nos gostamos, portanto se não é uma área que vos interesse, se calhar vão ter mais dificuldade em ter boas notas, não é? Mas pronto, em relação assim ao geral da disciplina, eu acho que é isto. Claro que nós no secundário damos coisas muito breves, muito pouco aprofundadas, mas eu acredito que de facto são coisas muito interessantes para nós sabermos, lá está, mesmo que nem seja de cultura geral. Houve coisas que nós demos, por exemplo, sobre Freud, que eu só entendo algumas piadas que fazem sobre isso, sobre Freud, por causa da matéria de Psicologia, estão a perceber? Vale lembrar, como sempre, que isto depende sempre dos professores, vocês já sabem que eu digo isso em todos os meus vídeos. Também, Psicologia é ligeiramente diferente das outras disciplinas que eu dei aqui dica, porque eu só tive um ano de Psicologia, só tive uma professora, portanto eu não consigo dizer que as coisas que eu fiz aqui resultariam em qualquer uma das situações, mas vamos lá então passar para as dicas. Começando então pelas aulas. O que eu fazia nas aulas? Eu escrevia bastante, porque as aulas eram um bocadinho teóricas e, tal como português, é muito fácil às vezes nós nos perdermos um bocado na teoria. Então, apesar de não ser necessário, porque depois a professora disponibilizava todos os PowerPoints e toda a matéria e também tínhamos o manual, que muitas vezes coincidia bastante com a matéria que estávamos a dar em aula, apesar do manual estar um pouco desatualizado e a maior parte dos professores, eu penso, que dão a matéria um bocado por si, na sua ordem, e não utilizam assim tanto o manual, mas eu tirava bastantes apontamentos exatamente para me concentrar na aula, para estar focada, para ir
ir acompanhando a matéria e entendendo as coisas, porque senão tornava-se tudo muito teórico. Apesar de ser muito interessante, pode às vezes tornar-se muito teórico e é fácil de vocês perderem. Portanto, eu dou sempre este conselho para as pessoas que também se perdem um bocadinho em sala de aula, que é tirem apontamentos, porque é uma boa forma de vocês ficarem concentrados enquanto estão a ouvir as coisas. Mas lá está, a minha própria professora dizia, ai, está cheio de moscas. Não valia a pena tirarem apontamentos porque ela depois ia disponibilizar aquilo tudo. No entanto, eu tirava mesmo por uma questão de necessidade, de querer me concentrar, de querer estar atenta. E a verdade é que lá está, ajuda muito a vocês interessarem-se pela disciplina. Portanto, psicologia é uma daquelas disciplinas que vocês podem perfeitamente aprofundar a matéria, pesquisando, vendo vídeos no YouTube. Há vídeos no YouTube tão interessantes sobre psicologia, sobre nós, sobre o funcionamento do nosso cérebro, que depois nos vão ajudar na matéria. E eu acredito mesmo que quando nós temos curiosidade sobre um assunto é mais fácil depois de o estudarmos e termos boas notas. Há muitas formas de vocês se interessarem. Vendo filmes, nós acabamos por ver 2 ou 3 filmes em sala de aula que eu achei super interessantes, e às vezes esses filmes dá para vocês entenderem muito bem a matéria. E normalmente, mesmo que os vossos professores não coloquem filmes em sala de aula, normalmente nos manuais acompanhados de cada matéria há sempre uma recomendação de um filme. Eu fazia imensas perguntas, tirava imensas dúvidas, mesmo que às vezes não estivessem tão relacionadas com a matéria. Às vezes eram curiosidades que eu mesmo queria tirar sobre coisas que eu achava em relação à psicologia, estão a perceber? Portanto, interessem-se pela matéria e façam perguntas e transponham as coisas da sala de aula. Eu acho que isto é uma grande dica para expor as coisas daquilo que nós aprendemos exclusivamente da sala de aula. Já passámos aqui então para o estudo. Uma coisa que eu senti em relação à psicologia do 12º é que, apesar de haver muitas videoaulas no YouTube sobre as coisas que eu estava a dar, muitas coisas na internet sobre aquilo que eu estava a dar, havia muito pouco recurso para os alunos estudarem. É completamente diferente de, por exemplo, biologia, matemática, português. Vocês escrevem na internet fichas de trabalho, matemática, 12º, aparece um monte. Agora, de psicologia é escasso. Portanto, apesar de eu ter encontrado algumas fichas e alguns recursos, vocês têm que pesquisar bem e vão encontrar. A melhor dica que eu vos posso dar é para vocês aproveitarem PowerPoints, manual, caderno de atividades e fazerem os exercícios de lá e estudarem através daí, porque não há assim tantos conteúdos na internet. Vou ser sincera, aquilo que eu mais fazia em psicologia eram de facto os resumos, apesar de não ser um método de estudo que eu mais adoro, porque obviamente também temos que praticar um bocado. Eu realmente dava muito bem com os resumos em psicologia, portanto, como eu já vos disse, eu anotava tudo em sala de aula, depois gostava de chegar a casa e passar a limpo e mais perto do teste fazer resumos sobre a matéria. Era um bocado assim que eu funcionava e para mim, lá está, resultou. E eu acho que também psicologia resulta os resumos porque vocês vão ter que escrever muito, mas muito nos testes. Às vezes eu tinha respostas a uma pergunta que ocupavam uma folha inteira, portanto, eu ao escrever, ao resumir a matéria, ao escrever por outras palavras, porque obviamente vocês nos resumos não vão fazer cópias da matéria que está no manual, por amor de Deus, abandonem essa ideia. Eu a escrever, a resumir, a mudar as palavras, a pôr por palavras minhas, não é? Eu já estava a treinar aquilo que eu iria ter que fazer no teste, que muitas vezes, infelizmente, era um bocado esbanjar a matéria. Mas, é assim, não pensem que vocês vão para um teste de psicologia com tudo decoradinho, esbanjam a matéria e têm grande nota. Também não é bem assim, porque há muitas perguntas em que vocês têm que relacionar a matéria com os documentos, em que vocês têm que desenvolver para além da matéria, aplicar em casos da vida real. Eu tinha 3 ou 4 tipos de perguntas, que eram perguntas de aplicação direta da matéria, em que era tipo verdadeiros e falsos, escolhas múltiplas. Vocês aí têm que saber bastantes definições, portanto, percebam bem o significado das coisas, expliquem tipo em voz alta. Eu acho que isso funciona muito, enquanto estão a estudar, expliquem em voz alta o que é uma certa definição, com o que é que ela se relaciona, que psicólogo, médico é que utilizava essa definição. Façam tipo conexões com as coisas da matéria, esquemas, façam as coisas também mais visuais do que só resumos. Haviam então essas matérias de aplicação direta, essas perguntas, desculpem. Depois haviam perguntas em que nós tínhamos que relacionar uma certa definição ou uma certa teoria de alguém com um pequeno texto, e que lá está, aí não basta vocês saberem a matéria, porque se não conseguirem explicá-la por palavras vossas, desenvolver aquilo que estão a estudar, não vão conseguir relacionar com os textos. Depois havia sempre perguntas que eram quase composições. Eu escrevi mais, muitas vezes, nessas perguntas do que em composições de português.
em que vocês aí já tinham mesmo que relacionar contextos, desenvolver, falar um bocado também, misturar ali um bocado da vossa opinião até sobre o assunto, portanto não eram coisas tão diretas e que dava tipo para decorar e esbanjar a matéria. E portanto lá está, acho que essa coisa de escrever e reescrever bastantes vezes foi de facto aquilo que mais me ajudou. Mas uma coisa que lá está, eu sinto que me ajudou bastante a entender a matéria de psicologia era aplicá-la a coisas que eu conhecia. Por exemplo, normalmente quando estudávamos a teoria de um certo psicólogo ou de uma pessoa tipo da área, nós víamos sempre um exemplo de como é que aquilo que essa pessoa estava a dizer se aplicava na vida real. Por exemplo, tudo o que era sobre o comportamento humano. Nós víamos o exemplo dessa teoria, por exemplo, num animal. E eu tentava aplicar, mais do que apenas esse exemplo, eu tentava pensar numa situação do meu dia-a-dia em que eu conseguisse perceber onde é que aquilo se podia aplicar. Muitas vezes o manual já tem esses exemplos por nós, mas tentem mesmo pensar e serem críticos a esse ponto, pensarem para além daquilo que está escrito e aplicarem essas coisas na vossa vida real, porque acaba por ser muito mais fácil de decorar a matéria quando vocês a aplicam naquilo que vocês conhecem. E já passámos meio que para a parte dos testes, eu já dei aquela amirete que vocês vão ter que escrever muito e já expliquei um bocadinho como é que funcionam as várias perguntas, mas há ainda outra dica que eu vos quero dar, que é exatamente para aquelas perguntas em que são composições, porque para aquelas perguntas que é aplicação direta, olhem, eu fazia flashcards e joguinhos do Quizlet que me ajudavam a, lá está, a decorar as coisas que não estavam muito bem para só entender e estudar. Para as outras em que era relacionar contextos, eu praticava em casa, fazia exercícios desse género e via se eu estava a perceber ou não. E lá está, aplicar as coisas na vida real ajudava muito a relacionar as coisas com esses textos. Mas aquelas perguntas que são quase composições, que são literalmente composições, normalmente é tipo uma pergunta e é a última do teste. Uma cena que me ajudou muito foi pensar que aquilo era de facto uma composição, que tinha introdução, desenvolvimento e conclusão, e que eu tinha que dar argumentos que fossem de encontro àquilo que a pergunta pedia. Ter ali um fio condutor que me permitisse esbanjar a matéria, mas ser uma coisa natural, que não parecesse que eu estava a esbanjar a matéria. Por exemplo, explique teoria do Freud, não sei o quê, nananã. Eu sabia a teoria, eu sabia esbanjar a matéria porque eu já tinha estudado em casa, já tinha conseguido explicar a matéria. Acho que quando vocês estão a conseguir explicar a matéria de psicologia, é sinal que vocês estão a conseguir percebê-la e que vão conseguir aplicá-la, mas não ia esbanjar aquilo, portanto ia criar ali um fio condutor que me permitisse chegar a todos os pontos da teoria. Às vezes escrevia mesmo tópicos a lápis na folha e depois via-se na composição, eu estava a tocar em todos aqueles tópicos que eu sabia que tinha de tocar para que a pergunta ficasse completa, porque normalmente nos critérios de psicologia é mesmo assim, são mesmo vários tópicos em que uma pessoa tem que tocar para que a pergunta esteja completa, não é? Esteja correta, para que consigas ter a pontuação máxima. E a verdade é que isto era o que me garantia ter quase sempre a pontuação máxima desse tipo de perguntas. Psicologia foi mesmo uma disciplina que me correu muito bem. Eu acabei com 19 ou com 18, já não me lembro, acho que foi com 19. E os testes realmente corriam muito bem. Depois, como eu via que eu estava tipo a conseguir tirar boas notas, isso também me motivava para eu continuar a fazer aquilo que eu estava a fazer para o próximo teste. Mas pronto, malta. Este foi então o vídeo. Estas foram então as dicas que eu vos tinha para dar em relação à disciplina de psicologia. Se vocês também tiveram esta disciplina, digam aqui abaixo nos comentários aquilo que acharam. Digam dicas que vocês utilizavam para estudarem para esta disciplina. Terminámos esta nossa semana de vídeos com dicas para disciplinas que eu ainda não tinha dado por aqui. Portanto, supostamente terminaram aqui os vídeos sobre o secundário, mas pode ser que ainda surja alguns temas ou perguntas que vocês tenham, não sei, mais uma vez digam aqui nos comentários. E agora entraremos com vídeos sobre a faculdade, toda uma outra fase. Subscrevam o canal, ativem o sininho de notificações para não perderem nenhum vídeo novo. Já sabem que durante este mês estamos a ter vídeos dia sim, dia não, portanto ativem o sininho das notificações para receber a notificação. Saem sempre às 6 da tarde. E é isto, um beijinho e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!